Olá, bem-vindos a mais uma semana no meio ambiente do Comitê Ecos de Pernambuco. O curso é Elaboração do Plano de Compensação Ambiental para a Redução de Gás do Efeito Estufa à luz do Plano de Logística Sustentável. No primeiro módulo vocês viram com a Lana, a parte da legislação. Nesse segundo módulo nós vamos ver mais a parte prática, a parte da confecção do plano em si. Bom, eu sou Flávio, eu sou engenheiro civil, trabalho há um certo tempo com engenharia, sustentabilidade e meio ambiente. Sou pesquisador do Grupo de Gestão Ambiental em Pernambuco, o GAMP, e também do Grupo de Resíduos Sólidos da UFPE, o GRS. Nesse módulo do curso, vamos seguir esse roteiro aqui: introdução aos gases de efeito estufa, os ODS e a mudança do clima, plano de logística sustentável, plano de compensação, elaboração do plano de compensação e finalização e acompanhamento desse plano que foi elaborado. Então vamos revisar alguns conceitos que vai ser bastante importante para a conclusão desse curso. Efeito estufa, nós sabemos que é um fenômeno natural de extrema importância, pois ele permite que parte da energia que atinge a Terra através dos raios solares ela permaneça na atmosfera, mantendo a temperatura global apropriada para a vida do planeta. Porém, quando há um acúmulo de gases, quando há um aumento desses gases do efeito estufa, eles podem ocasionar um aquecimento global, que no caso é a elevação da temperatura do planeta. Esses gases bloqueiam a passagem de parte da energia solar que foi refletida pela Terra e vai voltar para o interior da atmosfera, ocasionando esse aumento de temperatura e que vai haver as mudanças climáticas. E como consequência desse aquecimento global, tem uma extinção de espécies que vai interferir nos ecossistemas, derretimento de calotas polares, que vai ocorrer um aumento do nível do mar e submersão de regiões litorâneas, por exemplo, pescas e colheitas prejudicadas, aumento da insegurança alimentar com isso, escassez de água, que causa conflito entre nações em briga por causa desse recurso natural, problemas de saúde, como o aumento das epidemias e aumento da possibilidade de desastres naturais, no caso de furacões, inundações. Então, a causa da intensificação dos gases de efeito estufa para o aquecimento global, em maior parte, é a utilização de combustíveis fósseis que liberam dióxido de carbono, a aplicação de fertilizantes, tratamento de dejetos animais e resíduos sólidos e processos industriais. E também outro tema bastante importante de causa de intensificação é a degradação de florestas e o desmatamento, que o dióxido de carbono é absorvido através do processo da fotossíntese, e quando há um desmatamento, uma degradação de floresta, esse sequestro desse carbono deixará de ser absorvido, por essas plantas. Então, os principais gases de efeito estufa que causam efeito estufa temos o dióxido de carbono, o gás metano, o óxido nitroso e o vapor de água. A temperatura média do planeta Terra hoje é 15 graus Celsius. Porém, essa temperatura é 0,74% maior em 100 anos. Ou seja, se continuar, estudos apontam que se continuar esse aumento, essa elevação de gases de efeito estufa, ainda neste século vai ter um aumento de 2 a 5,8 graus de temperatura da Terra. Com isso, para a elaboração do plano de compensação, nós vamos trabalhar com inventário. E são vários gases de efeito estufa. Então, vamos trabalhar com CO2 equivalente. E o que seria o CO2 equivalente? É uma métrica utilizada para comparar as emissões de vários gases de efeito estufa baseado no potencial de aquecimento global de cada um. Por exemplo, tem essa tabela aqui que fala que o metano, por exemplo, tem um potencial 21 vezes maior do que o CO2 e o óxido nitroso 310 vezes maior. Ou seja, para não ter que falar todos os tipos de gases, pesquisadores, organizações internacionais, estudiosos, eles analisam esse inventário através do CO2 equivalente. O dióxido de carbono equivalente vai ser o resultado da multiplicação de toneladas emitidas de gás de efeito estufa pelo potencial de aquecimento global. E no inventário que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar com o CO2 equivalente.
Um dos direcionamentos desse curso são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi criado pela ONU em 2015, com alguns países signatários, né? São 17 objetivos e 169 metas. O Brasil é um dos países signatários. Os ODS é um apelo, né, na ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e prosperidade. Esses objetivos eles são conectados entre si. Porém, um é um plano de compensação de gases de efeito estufa. Nós vamos trabalhar com o ODS 13, que é a ação contra a mudança climal do clima, ação contra a mudança global do clima. Vocês viram também no módulo 1, a Alana falou sobre o ODS 12, que é consumo e produção responsáveis, e o ODS 16, que é paz e justiça, instituições fortes. Como eu disse, todos os ODS são interconectados entre si. Porém, para trabalhar com gás de efeito estufa, nós vamos utilizar esse ODS 13 e as 5 metas deles, que é a ação contra a mudança global do clima. Outro direcionamento é o Plano de Logística Sustentável, que de acordo com o antigo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão em 2012, ele conceituou como uma ferramenta de planejamento que tem objetivos, responsabilidades definidas, ações, metas e prazos de execução, mecanismos de monitoramento e avaliação que permite o órgão ou a entidade estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização dos gastos em processos da administração pública. Isso é um dos conceitos entre vários do Plano de Logística Sustentável, né? Porém, o importante é nós sabermos que tanto o PLS como os ODS eles vão ser direcionados a esse curso, né? Vai ser das direções que nós vamos seguir o Plano de Logística Sustentável. No Plano de Logística Sustentável, nós vamos ter vários indicadores, como por exemplo, de papel, de energia elétrica, de combustível, qualidade de vida, capacitação em sustentabilidade e apoio ao serviço administrativo. Porém, como é um plano de compensação e redução de gases de efeito estufa, nós separamos alguns para trabalhar com eles. Ou seja, nem todos nós vamos colocar no plano de compensação. Nós vamos utilizar os indicadores que têm a ver com esse plano de compensação de gases de efeito estufa. Bom, então, os indicadores do PLS escolhidos, né, para poder fazer esse relatório de compensação, esse planejamento, foram os indicadores de energia, de combustível, de papel, referente a consumo e a impressão de copos descartáveis e resíduos. Esses indicadores são correlacionados com a emissão de gás de efeito estufa, por isso foram escolhidos. E para iniciar o plano de compensação, é necessário fazer o inventário de emissões de carbono, né? O inventário de CO2, que é chamado de pegada de carbono. No caso, o Comitê Ecos também está fornecendo um curso sobre realização desse inventário. Tem várias formas de realizar o inventário. Aqui eu estou fazendo um resumo de como analisar, fazer esse cálculo do inventário, né? O cálculo de emissões por tonelada de CO2. Então, conforme essa figura aqui ao lado, tem as etapas. Primeiro, a definição de abrangência, que essa etapa de definição de abrangência é muito importante porque é chamado de definição de fronteiras, ou seja, de onde você vai começar a fazer e até onde vai a sua análise, essa quantificação. Por exemplo, tem a figura aqui ao lado que tem aqui tem a fronteira organizacional e a fronteira operacional. No caso, a fronteira organizacional define os limites da companhia, ou incluindo as operações subsidiárias que compõem o negócio, né? Por exemplo, a fronteira organizacional é composta pela empresa matriz e suas subsidiárias, que é a empresa A, B, C e D. E tem também a fronteira operacional, como o nome já diz, ele diz respeito às operações nas quais encontram as fontes sumidoras do GE, do gás de efeito estufa, né?
E novamente, se olharmos para o exemplo anterior, como fronteira operacional da empresa A é composta pelas frotas de caminhões e de carros, e é uma boa definição de fronteira. Dessa forma, nós vamos analisar as emissões diretas e as emissões as diretas e as indiretas. As diretas, no caso, seriam aquelas que ocorrem dentro da própria propriedade, né? O controle, por exemplo, da empresa matriz, e são da empresa do inventário, que está realizando esse inventário. Porém, numa análise do inventário, tem que também analisar as emissões diretas, que diz respeito às emissões por fontes de terceiros, né? Como por exemplo, consumo de energia, consumo de combustível, deslocamento dos funcionários até o setor do trabalho. E podem ainda ser emissões indiretas de outras fontes, né? Como por exemplo as demais fontes de gás de efeito estufa. Então, depois de analisar a abrangência, nós vamos para definição do período de referência, ano base. Geralmente, para poder fazer o inventário de emissões de gás de efeito estufa, analisa-se um ano. Por exemplo, aí seria de 1º de janeiro a 31 de dezembro, num período de um ano, para fazer uma análise correta. Depois disso, tem a identificação ou revalidação de fontes de sumidores de gás de efeito estufa. Uma vez que foi definida as fronteiras do inventário e o período de reporte, é necessário identificar ou revalidar as fontes, né, e esses sumidores de gases. Fontes de emissão de gases são unidades físicas ou processos que liberam algum gás de efeito estufa para a atmosfera. Já um sumidouro de gás de efeito estufa é uma unidade física ou um processamento que remove o gás de efeito estufa da atmosfera. Ou seja, vai ter que analisar tanto a fonte de emissão como a fonte de sumidouro. Após isso, a quarta etapa é a coleta de informações. Com as fontes de sumidores de gás de efeito estufa identificados e registrados, passa-se a coletar as informações referentes a eles. O tipo de gás, por exemplo, e o cálculo por CO2 equivalente. Após isso, vai ser o cálculo das emissões e remoções, né? Com as fontes de gás de efeito estufa identificadas e com os respectivos dados coletados, vai ser a hora de colocar a mão na massa, né, para executar as quantificações. E para esta atividade, utilizamos muito o manual do IPCC. Nele as emissões são classificadas em 4 grupos. Tem a parte de energia, de processos industriais, uso de produto, agricultura, florestas, uso da terra e também de resíduos. E não ia dizer por fim, mas antes disso tem um cálculo de incerteza, né? Que essa etapa tende por exemplo, a ser negligenciada em alguma coisa. Pela maioria dos profissionais da área, apesar da sua importância, as incertezas de um inventário de gases podem ter origem tanto nos dados das fontes como nos fatores de emissão. No caso dos dados de entrada, as incertezas ocorrem porque os equipamentos de medição, por exemplo, eles possuem erros ou porque o recurso humano registrou informações insuficientes para os dados. Por isso que é bastante importante fazer um cálculo de incerteza, que vai ser uma porcentagem do que pode ser, ou seja, tolerância de mais para mais ou para menos. E por fim, a apresentação dos resultados, né, que vai ter os cálculos concluídos, aí vai apresentar os resultados. A estrutura do relatório do inventário de gases, eles são representados pelo protocolo GHG e também pela ISO 14064. Então, de maneira geral, os resultados são organizados em emissões por escopo, pelas fronteiras, com as fronteiras, né? E emissões por atividades, emissões por categorias também e tipo de gás. É boa a prática também apresentar os resultados também para a fronteira operacional, já que vai detalhar as emissões de carbono nessa fronteira. No caso, a maioria da fronteira operacional seria emissões indiretas, no caso. E voltando ao plano de compensação, o plantio de árvores e o crédito de carbono, eles são os dois principais modos de compensação de emissões, principalmente aqui no Brasil. Contudo, enquanto o crédito de carbono ele é bem visto pela comunidade científica, o plantio de árvores como compensação de emissões de gases, ele não é muito aceito. Por quê? Tem um motivo.
Plantar árvores, lógico que é uma coisa boa, muito pelo contrário, está longe de ser uma coisa ruim. Em questão de tudo, de biodiversidade, preservação dos rios, até bem-estar da população. Contudo, a compensação de emissão através de plantio de árvores, além de não ser a opção mais barata, não é a melhor alternativa do ponto de vista técnico, né? Por quê? Inicialmente, cabe ressaltar, né, é importante salientar que são necessárias de 5 a 7 árvores nativas em clímax para obter 1 tonelada de CO2, ou seja, árvores adultas, né? E essas árvores levam em média 20 anos para chegar à idade adulta. Ou seja, com uma conclusão rápida, a utilização do plantio de árvores para a compensação de emissões é arriscada. Ela vai ser uma questão temporária e cara. E os créditos de carbono, eles, no caso, o mercado de crédito de carbono, ele permite que empresas ou organizações de indivíduos compensem essas emissões a partir da aquisição desses créditos que são gerados por projetos de redução de emissões ou captura de carbono. Aí o que é interessante? É interessante um plano de compensação não ser um plano de compensação através de plantio de árvores, pode ser através de compra de crédito de carbono ou através da parte de redução desses gases, que no caso vai ser o exemplo que eu vou mostrar, aproveitando o gancho das metas e objetivos do PLS. Então, no caso seria a redução, que vai ser a adoção de medidas que diminuem a emissão de gases poluentes, que é o exemplo de utilização de energia renovável, redução de consumo de energia. E nesse caso a compensação, as empresas podem adotar medidas que compensam os processos poluentes, como também plantio de árvores e campanha de doação, mas não como só a compensação, e sim uma forma a acrescentar a redução para ter a compensação através do carbono neutro, que através do impacto você gera uma redução e essa redução vai compensar esse impacto, formando o que chamamos de carbono neutro. Aqui é um exemplo de indicadores que vai constar no plano. No caso aqui tem um exemplo de indicador de papel e de copos descartáveis. Eu vou jogar um exemplo, colocar um número assim, que só de exemplo para vocês verem como é que funciona mais ou menos esse cálculo. Por exemplo, aqui materiais de consumo, aí tem papel e copos descartáveis. Como exemplo, eu vou passar uma instituição que tem 50 servidores e o custo do papel branco é 2 centavos e o copo descartável será 5 centavos. Nesse caso aqui, nós dividimos por semestre. No primeiro semestre, vocês vão ver o quanto de papel que gastou e o quanto no segundo semestre e colocar a quantidade total. Vou botar aqui, pronto. Aí, esse segundo indicador é o consumo per capita de papel. Ou seja, você vai pegar o número de papel utilizado no primeiro semestre e dividir pelo número de servidores. Mesma coisa você vai fazer no segundo semestre. Ou seja, nesse exemplo aqui, ele diz que cada servidor, no caso, gastaria 6 papéis, né, por ano. E também você vai ter um indicador de gasto com essa aquisição. Ou seja, você vai ver o valor gasto, o valor quanto você gastou, que vai ser a quantidade vezes o valor de cada papel, que no caso aqui eu vou ter a 2 centavos, então teve esse gasto aqui. Aí você dá para ver o anual, e nisso que você vai colocar a meta de quanto você vai diminuir. Por exemplo, aqui como o consumo de copo descartável tem dois tipos, tem o copo de 200 ml e de 50 ml. No exemplo, eu coloquei como se não gastou nada de copo de 50 ml, só de 200 ml. Aí a mesma coisa, vocês vão ver a quantidade do primeiro semestre, a quantidade do segundo, e depois vocês vão ver
o consumo per capita, de quanto, de acordo com o número total dos servidores, quanto mais ou menos cada servidor gasta de copo descartável. E depois você vai ver o gasto da aquisição com copo descartável, que vai ser o consumo de copo descartável vezes o valor dele. Esses são exemplos de indicadores de consumo, de materiais de consumo para papel branco e copo descartável. Agora, com impressões, você pode analisar a mesma coisa, analisar cartuchos de toner, né? O consumo de cartuchos de toner no primeiro semestre, no segundo semestre, o consumo per capita, né, de cartuchos de toner para cada impressão, e também o gasto com a questão desses cartuchos. Em energia elétrica, no indicador de energia elétrica, você pode calcular o consumo de energia. Depois aqui vou botar mais um exemplo aqui para vocês verem. 50 servidores e digamos que cada quilowatt-hora é 10 centavos. Então nós vamos ter a quantidade do consumo no primeiro semestre e no segundo semestre. Aí você vai dividir pela quantidade de servidores, vai dar o consumo per capita. Depois você vai ver o gasto com energia, que vai ser a quantidade de quilowatt gasto vezes o valor, né, 10 centavos. Aí vai ter aqui também. E depois você pode ver com cada servidor em média quanto está gastando, que vai ser a quantidade de quilowatt-hora dividido pelo número de gasto pelo número de servidores. Por exemplo, nesse exemplo aqui, cada servidor gastaria em média 10 kWh. Isso dá para ter até consciência do servidor, do funcionário, no caso de quanto ele está gastando por mês, quanto cada pessoa gasta por copo descartável, quanto consome e quanto gasta, tanto energia como copo descartável e outros indicadores. Isso é só um exemplo para vocês na hora de estiver elaborando o plano de vocês. Em relação à coleta seletiva, que vai ter o indicador de destinação de papel para reciclagem, no primeiro e no segundo semestre também. Vai ter o indicador de destinação de papelão, destinação de toner, destinação de plástico e o total de materiais recicláveis, que vocês vão ter um setor específico que vai somar, né, a quantidade desses resíduos para ver a quantidade do que está realmente reciclando. Então tem vários indicadores. Por que não basta todos? Porque às vezes não tem mercado. Não adianta você separar um determinado resíduo que não tem mercado. Então você tem que fazer um estudo de mercado e ver o que é que você pode separar para entrar em contato com cooperativa, para ver o que é que vai de resíduo, o que é que vai poder separar, porque não adianta separar todo tipo de resíduo se não tiver mercado. Entendeu? Que vai tudo para o aterro sanitário, ou seja, você tem que fazer um estudo para ver qual mercado e qual resíduo você deve separar. Lembrando que os resíduos orgânicos são os resíduos que são responsáveis pelo aumento da emissão de gás de efeito estufa, que deve ser levado em consideração. Outro indicador de contratações sustentáveis, que no caso seria empenhos e itens sustentáveis, né? Quantidade dos empenhos de itens sustentáveis no primeiro e segundo semestre, o gasto com esses itens sustentáveis, né? O valor daquele gasto você calcula também, e também o coeficiente, que vai ser empenhos sustentáveis versus empenhos totais, para ter o coeficiente de quanto de contratação sustentável a instituição está tendo. Então, continuando, os objetivos, as metas e as ações, que seriam através daqueles indicadores. Para cada indicador vai ter o objetivo, a meta e a ação. Lembrando que isso é um exemplo. Cada instituição deve procurar saber quais indicadores vão utilizar, porque é um exemplo de como colocaria nesse plano de compensação. No caso aqui eu botei para material de consumo no ambiente de trabalho. No caso seria papel, o objetivo é diminuir até 2023 o uso de papel A4 em 15%, com base no consumo utilizado em 2021 e 2022. Por isso a importância de fazer esse relatório anual, que ele vai servir de base para
colocar a métrica de onde querem chegar com o plano, entendeu? No caso, seriam 3 metas. A primeira meta seria fazer um controle mensal dos quantitativos de gasto de folhas. A ação seria criar esse relatório desse controle, onde vai ter o consumo, né, com um saldo anterior e o saldo atual. A meta 2 seria concitar o efetivo da instituição a utilizar os meios de comunicação. No caso, a ação seria fazer um circular sobre a necessidade de priorizar o uso de e-mails, né, de documentação eletrônica, não impressa. E também a meta 3 seria reutilizar o papel impresso em apenas um lado. A ação seria circular sobre a necessidade de reaproveitamento do papel impresso de apenas um lado, nem que seja para rascunho. Aí, como segundo indicador, eu coloquei matéria de consumo em relação à impressão e reprografia. O objetivo também seria este ano, até o final, utilizar impressão e reprografia em 15% com base de consumo utilizado nos anos anteriores. A meta 1 e 2 seria conscientização do efetivo quanto à reprodução, impressões e reprografia desnecessária, bem como imprimir somente o necessário. A ação 1 seria utilizar sempre que possível os meios de comunicação eletrônica e, caso haja necessidade de impressão, revisar os documentos antes de imprimi-los. Meta 3, né, seria otimizar as impressões, né, imprescindíveis para o uso mínimo do papel. A ação 1 seria imprimir preferencialmente esse documento frente e verso, e a segunda seria fazer configuração de software das impressoras para formato de impressão de múltiplas páginas por folha, sempre que possível, é claro. O terceiro indicador seria copos descartáveis. O copo descartável, o objetivo seria diminuir até o final do ano o uso de copos descartáveis em 80%, com base ao consumo dos anos anteriores. O ideal é fazer o controle mensal, né? A meta seria fazer controle mensal desse quantitativo com gasto na instituição em unidade. Como ação seria a criação de relatório de controle e não fazer o possível para não comprar copo descartável. E a meta 2 seria disponibilizar copos e garrafas descartáveis para o efetivo. É um incentivo ao não uso do copo descartável. A ação seria fornecer ao efetivo canecas de porcelana, no intuito de sensibilizar o efetivo sobre a necessidade de extinguir o uso de copos descartáveis por meio de ênfase sobre o prejuízo dos plásticos para o meio ambiente. Em relação à energia elétrica, o objetivo é diminuir até esse ano o consumo em 5% com base à estimativa dos anos anteriores. Claro que essa porcentagem vocês podem aumentar de acordo com a situação de cada instituição. Aí, são 4 metas. A primeira meta é viabilizar o estudo de eficiência energética. A ação seria verificar fiações, sistemas e componentes, né, e verificar não conformidades nas áreas administrativas. Meta 2 seria sensibilizar os servidores quanto à necessidade de economizar no consumo de energia elétrica, através de palestras, ofícios circulares sobre os custos energéticos, né, e como economizar energia. Meta 3 seria substituir gradativamente equipamentos elétricos, ar-condicionado, lâmpadas, reatores, por similares mais econômicos. Por exemplo, a lâmpada incandescente por lâmpada fluorescente. Ar-condicionado, sempre que possível, comprar que tem assim o selo, né, o certificado pelo Procel, né, realizar a pesquisa de mercado para verificar os itens, né, com o menor consumo de energia. E a meta 4 seria configurar os equipamentos de informática para entrar em modo economia de energia em período superior a 5 minutos sem uso. Então a ação seria configurar os equipamentos de informática para entrar nesse modo de economia de energia. O indicador de coleta seletiva, o objetivo é reciclar 50% dos resíduos descartáveis até o final de 2023, com base nos níveis reciclados em 2022. Então, a primeira meta é instituir uma comissão de coleta seletiva, porque não adianta não ter um grupo responsável por essa coleta. E seria uma comissão mesmo de coleta seletiva. Aí a ação seria fazer o levantamento do montante do material de consumo que possa ser aproveitado, que seja de interesse de cooperativas e catadores credenciados pelo município.
E a ação 2 seria classificar os resíduos gerados, né, para estabelecer o contato, né, caso constatada a viabilidade de reciclagem. É o que eu falei, não adianta fazer a reciclagem se não tiver mercado. A reciclagem gira em torno do mercado. Caso isso não aconteça, os resíduos vão para o aterro sanitário. Meta 2 é implantar a coleta seletiva plena, né, que são 4 ações, entre elas realizar palestras, disponibilizar em cada recinto lixeiras específicas, adquirir coletores de lixo recicláveis e disponibilizar áreas de depósito de material reciclável de coleta. Um indicador de logística reversa seria garantir nos editais licitatórios critérios de implementação de logística reversa para sempre que possível. Então a meta 1 é adequar 100% dos contratos em critérios de sustentabilidade. Por exemplo, como a lei 14.133 de licitações já fala que tem que ter critérios de sustentabilidade, ou seja, inserir nos editais das licitações, né, critérios associados à logística reversa dos produtos adquiridos, bem como definido esses critérios de sustentabilidade. E o indicador de compras e contratações sustentáveis tem o objetivo de adotar ações que viabilizem realizar compras pelo menos 5% até o final desse ano, né, nas aquisições totais das compras e contratações de bens, serviços e projetos, um critério de sustentabilidade ambiental. Então a meta 1 seria adotar essas medidas administrativas, e tem 4 ações, que é inserir os documentos licitatórios dos critérios de sustentabilidade, onde visam adquirir material proveniente de fonte renovável, optar por empresas que tenham reconhecimento comprometido com o meio ambiente, optar por compras de equipamentos elétricos de preferências naquelas classificadas nível A ou B da Procel, observar nas contratações as diretrizes de sustentabilidade ambiental e incluir nos contratos o serviço de limpeza, a adoção de procedimentos que promovam o uso racional de recursos que utilizem produtos reciclados, reutilizados e biodegradáveis. E a meta 2 seria adotar as medidas administrativas e contratuais para a contratação de serviços. As 2 ações: revisar os contratos de prestação de serviços com o objetivo de renegociar os mesmos de acordo com as diretrizes previstas na Agenda 3P, e também revisar os contratos de prestadores de serviço de limpeza com o objetivo de inclusão dos funcionários no treinamento para essa coleta seletiva. Em relação ao deslocamento de pessoal, o objetivo também é de diminuir o consumo de combustível na frota em 10%, conforme os anos anteriores. Ou seja, a meta é reduzir o gasto de combustíveis e, consequentemente, a emissão de substâncias poluentes. Então, 3 ações: implantar a campanha de aproveitamento de emissão, que no caso é uma forma de, quando vai ter o mesmo deslocamento do veículo, possa haver um aproveitamento de mais pessoas com destinos distintos, porém próximos, contribuindo para a economia do gasto de combustível e de manutenção do veículo, no caso. E outra ação é incentivar o uso da bicicleta aos servidores, desde, claro, que não seja comprometida a qualidade de vida e a segurança do ambiente de trabalho. E a ação 3 é promover a campanha por meio de palestras e conversas, entre outros, incentivando a carona compartilhada, o uso de bicicleta e do transporte público municipal no deslocamento de casa para o trabalho. E chegando ao final, nós vimos 2 etapas basicamente. Na primeira etapa é a redução e cálculo das emissões, né? A etapa que, no caso, identificar as fontes poluentes, as fontes de emissões, implementar ações para mitigar o impacto ambiental e calcular as emissões de gases de efeito estufa associadas a cada evento, no caso, as emissões diretas e indiretas. E na segunda etapa, que é a compensação em si, que vai fazer o plano, na compensação das emissões de gases de efeito estufa, ela vai ser feita por atividades que geram benefícios ambientais e na mesma proporção, né? Essas atividades são reconhecidas por órgãos certificadores internacionais e devem atender alguns requisitos, como, por exemplo, aumentar a remoção de gás carbônico da atmosfera ou reduzir ou evitar as emissões de gases de efeito estufa em relação a outra atividade padrão, ou seja, esse plano de compensação. E também não gerar impactos negativos ao meio ambiente em nível local e também promover o desenvolvimento da comunidade local e dos trabalhadores.
Bom, chegamos ao final do curso. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço mais uma vez ao Comitê aqui de Pernambuco e ao GAMP pelo convite. Meu contato está aqui na tela. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato. Com certeza eu vou responder da melhor forma possível. Eu gostaria também de lembrar vocês para preencher o questionário de avaliação, que é através desse questionário que vocês vão obter o certificado de 20 horas do curso. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima.